Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as diferenças de ter um filho no Brasil e ter um filho nos Estados Unidos. Então eu vou falar pra vocês o que eu preferi de ter um filho no Brasil e o que eu preferi de ter um filho nos Estados Unidos. Então vamos lá, eu vou começar pelo primeiro ponto, que é o pré-natal. Então eu não vou nem falar só do parto em si, entendeu? Eu vou falar de todas as coisas que eu gostei mais daqui ou que eu gostei mais dos Estados Unidos. Eu sinto que lá nos Estados Unidos eles têm que te falar tudo de pior que pode acontecer, entendeu? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Pode ser, gente, que tenham outras mães que tenham tido experiências maravilhosas tendo um filho nos Estados Unidos, entendeu? Isso daí também depende muito do seu médico, do seu estado, da sua cidade, da onde que você vai ter o seu filho. Então eu quero deixar bem claro aqui já no início desse vídeo que eu tô contando pra vocês a minha experiência, entendeu? Então é óbvio que cada um tem uma experiência diferente. Na gravidez da Laura, no primeiro trimestre, eles já me falaram sobre a possibilidade de eu ter um aborto espontâneo. Então isso já me deixou muito assustada, né, ali no primeiro trimestre. Como eu já falei em outros vídeos, eu fui parar na emergência assim que eu engravidei da Laura. Mas enfim, então assim que começou a minha gravidez da Laura. E aí, conforme a gravidez foi progredindo, né, várias outras coisas aconteceram. O obstetra me falou da minha placenta, que a minha placenta estava baixa, que não sei o que podia ser placenta não sei das contas, placenta prévia, placenta não sei o que. E aí, gente, quando eu ficava muito assustada, eu mandava um e-mail pro meu médico daqui do Brasil. E o meu médico aqui do Brasil me deixava muito calma. Ele falava: Marina, isso é normal, não significa nada, nananã. Então eu ficava calma com o meu médico do Brasil. E isso já foi um indício pra mim lá no passado que caso eu tivesse outro filho, eu não ia querer ter nos Estados Unidos. Justamente pelo fato deles me deixarem muito nervosa, entendeu? Eu não queria ficar nervosa, porque eu acredito que quando você tá grávida, tudo que você sente, você passa pro seu bebê. Então eu procurava estar sempre muito feliz, eu procurava sempre meditar. E aí depois disso foi aquela história que eu já falei pra vocês, que a Laura tava muito pequena, que eles falaram que ela podia morrer dentro de mim. E isso foi o pior de toda a gravidez, foi o pior, porque isso já foi lá pro final. Falaram que o coração dela tinha dado uma caída. Mas... pausa pro Theo mamar, quer dizer, pausa não, porque eu vou continuar fazendo o vídeo. Mas o Theo tá aqui mamando, né, Theo? É engraçado que quando você dá num peito... Ai, que foi, neném? Eu não sei se é assim com todo mundo, mas quando você dá de mamar em um peito, o outro começa a vazar leite, né? É engraçado isso. Aí fica vazando leite pra caramba. Eu fiquei muito assustada porque os médicos me deixavam muito nervosa. Ai, Edgar... late não, Edgar. Edgar nunca late, gente. Ele só late quando eu tô fazendo vídeo. É impressionante. Assim que eu engravidei da Laura, o obstetra me falou que a minha idade... ele não falou que eu tava velha, que eles não falam assim, você tá velha. Mas ele falou, olha, devido à sua idade avançada, a gente vai ter que fazer um exame de genética. Sei lá como é que chama, gente. É um exame de sangue que eles veem todos os cromossomos do feto, pra ver se o feto tem alguma síndrome, né? Não é só síndrome de Down, não. Eles veem tudo que é síndrome. Vem síndrome de... agora eu já esqueci os nomes da síndrome, gente, mas é muita coisa lá que eles veem. Eu não queria fazer esse exame, porque na minha cabeça, o que acontece? Nos Estados Unidos, o aborto é permitido. É diferente do Brasil. Então, eu achei que ele tinha pedido pra eu fazer esse exame caso a Laura tivesse alguma deformidade. Ai, meu amor, você fez cocô. Vocês ouviram, gente? Fez assim, ó. Ele come e faz cocô, é impressionante. Ele come, faz cocô e dorme, né, Theo? Eu vou só esperar ele fazer mais um pouquinho, porque geralmente ele faz 3 vezes. Faz... aí faz um... aí depois sai um pequenininho. Então vou esperar um pouquinho, porque ainda vai sair mais cocô aqui, né, Theo? Enfim, enquanto isso eu vou falando com vocês. Então, esse exame, quando eles pediram pra eu fazer, que era pra caso a Laura tivesse algum tipo de deformidade, de síndrome e tudo mais, que eu teria a possibilidade de fazer aborto. Então eu falei pro médico, olha, eu não vou fazer aborto de jeito nenhum. E ele falou, não é por causa disso, não. Eu só quero que você faça esse exame, porque tem algumas coisas que dá pra gente tratar dentro da sua barriga. Então é bom a gente fazer esse exame devido à sua idade avançada. Quando eu fiquei grávida da Laura, eu tinha 32 anos. E o cara já tava falando que eu tava com uma idade avançada. Aqui, todos os médicos que eu fui, porque eu me tratei pelo SUS e também me tratei pelo particular, eles não falaram nada disso da minha idade ser avançada. Eles falaram que é a partir de 40 anos, que eles consideram uma idade já mais avançada. Então, lá já teve essa história desde o início da gravidez da Laura. E o meu pré-natal aqui no Brasil, com a gravidez do Theo,
foi muito mais tranquilo do que o pré-natal da Laura. Só pra vocês terem uma ideia, só pra não falar que isso é coisa de, de repente é porque a outra gravidez foi de alto risco e essa não foi. Não, porque quando eu fiquei grávida do Theo, eu procurei um obstetra lá nos Estados Unidos. E aí eu procurei um que tivesse uma recomendação boa e tudo mais, e eu fui nesse obstetra. Quando eu cheguei lá, gente, ele já falou várias coisas pra mim. Ele viu lá online, né, a minha ficha, sei lá, porque lá tudo ficou online. Aí ele falou, olha, como você teve um bebê prematuro na última gestação, então com certeza o seu bebê vai nascer prematuro também. Então a gente tem que colocar uma rede. Falou que eu ia ter que tomar umas injeções para tomar um remédio para segurar o bebê. Quando eu cheguei no Brasil, não teve nada dessa história de botar rede, de segurar o bebê, não teve nada disso. Então assim, de novo, gente, essa é a minha experiência. De repente outra mãe ia ter a mesma experiência e ia preferir os Estados Unidos, entendeu? Ia falar, não, os Estados Unidos é melhor porque lá eles fizeram tudo. Então isso daí é muito pessoal. Eu não gostei do pré-natal nos Estados Unidos, porque eles me assustavam muito com relação a determinadas coisas, e aí depois eles falavam assim, não, na verdade está tudo bem. Mas antes de falar que estava tudo bem, eles me falavam um monte de coisa horrível, entendeu? Meu marido também ficou muito nervoso, então sempre que eu ia nas consultas, eu levava o meu marido pra ter certeza de que eu tava entendendo tudo certo, entendeu? Porque ele é americano, então eu sempre levava ele. Aqui no Brasil eu já me sentia mais confortável de ir sozinha, porque é minha língua e tudo mais. Gente, calma aí que agora eu tenho que trocar o Theo, né? Porque ele fez o cocôzinho dele já, né? Então calma aí que eu vou trocar o Theo rapidinho. Deixa eu parar aqui rapidinho. Tá, voltei. Ainda estou amamentando o Theo, né? Porque ele fica aqui uns 40 minutos em um peito só e depois ele vai pro outro, né, Theo? Que ele mama muito. Então, né, pra fechar esse primeiro ponto, pré-natal, eu prefiro no Brasil do que nos Estados Unidos. Vamos lá, agora vamos falar do parto. O parto. No geral, eu preferi o parto no Brasil. Eu digo assim, isso daí também não tem a ver com ser nos Estados Unidos ou no Brasil, eu acho, tá? Eu acho que tem a ver com o meu corpo ali naquele momento, sei lá, tem a ver com anestesia, tem a ver com outras coisas. Porque lá nos Estados Unidos eu tomei a epidural. E eu achava que a epidural era a melhor anestesia, porque não sei, minha mãe que me falou isso, que a hack era terrível, que ela tinha medo da hack. Porque a hack realmente ela é mais profunda, a epidural ela é mais superficial. Só que lá nos Estados Unidos, eles trabalham com a epidural. Por quê? Porque lá eles estão muito acostumados a fazer o parto normal com a epidural. É assim que a maioria das americanas... Que foi, amor? A maioria das americanas e brasileiras que tem filho lá nos Estados Unidos tem os filhos. Parto normal com epidural. Então eu tive epidural. Até porque até o último momento, né, se tinha esperança de eu conseguir fazer um parto normal. Não doeu para aplicar a epidural, isso daí não teve problema nenhum. O que eu achei melhor do parto aqui no Brasil foram algumas coisas. A primeira é que no parto da Laura, como eu falei lá no vídeo, né, de como foi o parto dela, eu senti eles mexerem na minha barriga. Isso foi muito incômodo pra mim. Eu sentia como se estivesse arrancando um dente, sabe? Eu falei isso lá no vídeo. E a hack, gente, essa anestesia, ela me fez não sentir absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eles tiraram o Theo, eles fizeram a cirurgia, me costuraram, eu não senti nada. E no da Laura não era dor, gente, que eu senti, entendeu? Era assim uma sensação de vazio, de puxando, tipo um dente mesmo, quando você vai arrancar um dente, sabe? Que te dão anestesia e você não sente dor, mas você sente que tá ali puxando. Então foi isso que eu senti na da Laura. Então durante a cirurgia, eu preferi a hack do que a epidural. Isso foi a minha experiência. Outra coisa também é que depois que eu tive a Laura, até durante, né, enquanto eu tava tendo a Laura, começou a me dar uma tremedeira no corpo. Não era uma coisa assim, eu tava, não é isso não. Mas eu tava assim, parecia que eu tava com frio, mas eu não tava com frio, então demorou um pouco pra isso passar. Mas fora isso, né, durante o parto não teve problema nenhum. Mas o do Theo foi mais tranquilo, porque a hack me fez não sentir nada. E a outra coisa que eu amei no parto do Theo foi que tinha trilha sonora. Eu amei, eu já falei isso aqui. O obstetra, ele botou uma trilha sonora de bossa nova. Eu conhecia todas as músicas que estavam tocando. Mas assim, os obstetras lá nos Estados Unidos, né? O meu obstetra e o anestesista, foi todo mundo muito bom também, entendeu? Não vou falar que foi ruim. Foi bom, foi muito bom. Mas quando eu tive o Theo, eu vi que foi melhor ainda.
Então essa foi a minha experiência com relação ao parto. Eu preferi ter aqui no Brasil. A recuperação, eu já falei no vídeo, eu fiz um vídeo aqui só falando da recuperação, que a minha recuperação foi muito melhor aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, mas isso daí eu acho que não tem nada a ver com o país, né? Talvez tenha sido também porque no parto da Laura eu fiz 2 cirurgias, eu fiz a cesárea, né? Quer dizer, o corte foi um só, mas eles também tiraram um cisto que tava lá, pegando todo o meu ovário e a trompa de falópio. Então talvez por isso que a minha recuperação aqui tenha sido melhor também, porque lá eu tava com esse cisto que tava muito grande. Então, né, pode ser que tenha sido por causa disso. Cicatriz. A cicatriz, gente, eu preferi dos Estados Unidos. Por quê? Na cicatriz não, né, da forma como eles costuraram. Porque lá nos Estados Unidos, eles usaram cola. Então eu não tive que tirar ponto, não tive que fazer nada disso. Aqui no Brasil a cicatriz foi feita com um negócio que parecia uma linha de nylon, assim, bem grossa, escura. Então eu fiquei com esses pontos, né, lá embaixo, e eu achei isso um pouco incômodo. E o médico aqui do Brasil, o obstetra, falou que eles fizeram um corte muito lá em cima, na cesárea da Laura. Eu não achei tão lá em cima, não, eu não achei. Mas o que eu quero dizer é que eu preferi a que é colada do que a que é com aquela linha de nylon. Não gostei dessa linha de nylon, até porque eu acho que eu fiquei com um pouco de alergia, que eu fiquei toda vermelha. E isso não aconteceu na da Laura. Então, com relação à cicatriz, eu preferi a dos Estados Unidos, do jeito que eles fazem lá, eu achei bem melhor. O outro ponto, amamentação. A amamentação eu achei imensamente melhor nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos eu tive um suporte muito bom com relação à amamentação. Só para começar, no hospital onde eu tive a Laura, eu tive que fazer um curso de amamentação com as especialistas em lactação. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui no canal também, falando dicas, né, sobre como você ter uma amamentação bem sucedida, porque eu compartilhei com vocês tudo que eu aprendi nesse curso e eu achei muito legal, elas me deram várias dicas. Aqui no Brasil é um pouco diferente, lá elas te incentivam muito a usar a bomba elétrica, muito mesmo, para você, né, produzir mais leite, para você não ter problema de produção de leite. Então eu fiz isso na da Laura, e quando eu falei aqui no Brasil sobre a bomba elétrica, os médicos meio que falaram assim, tipo assim, não deram muita importância para a bomba elétrica, né, ou a manual, e eu achei de extrema importância usar a bombinha. Então esse é um fator, assim, tem outros, né, nesse vídeo eu entro em detalhes, né, de tudo que eles me falaram, eles me ensinaram todas as posições, como que o bebê tem que amamentar, que tem que ser pela auréola, não pode ser pelo bico. Eles te explicam também como é que o seu peito tem que estar posicionado. E assim que eu tive a Laura também, as enfermeiras vieram e elas me ajudaram a amamentar. Elas ficavam lá, botavam a Laura na posição, me ensinavam, mostravam que o bico tem que estar pegando o céu da boca do bebê, que tem que estar na auréola toda a boca do bebê, senão vai doer o seu mamilo. E elas falavam isso o tempo inteiro, tá doendo? Aí eu falava, pouquinho só. Elas, então vamos parar tudo, vamos começar de novo. Elas falavam, não é pra você sentir dor. Essa história de que amamentar dói, não é verdade, não é pra doer. Se estiver doendo é porque não está certo. Então, elas tinham muita paciência, entendeu, comigo. Então, a amamentação lá, o suporte que eles me deram, pelo menos no hospital onde eu tive a Laura, foi excelente. E aqui, eu já não senti que teve um suporte tão bom com relação à amamentação. Pra mim não teve muito problema, porque eu já tinha aprendido tudo lá com a Laura, né? Então, quando o Theo nasceu, eu já sabia qual era a posição certa, como que fazer, né, pra ele pegar a auréola toda. Eu já sabia todos esses macetes, mas se eu não soubesse, eu acho que de repente ia doer, que de repente ia ser mais difícil amamentar do que foi lá nos Estados Unidos. Então, a amamentação, gente, Estados Unidos, sem sombra de dúvida, no meu caso, foi muito melhor a assistência que eu tive lá do que aqui. Então, resumindo, gente, isso é mais ou menos assim, o que eu achei de ter filho aqui no Brasil e nos Estados Unidos. De uma forma geral, eu preferi ter filho aqui no Brasil. Se eu ficasse grávida de novo, eu provavelmente teria o filho de novo aqui no Brasil. Então é isso, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, curtir esse vídeo se você curtiu esse vídeo. E é isso, beijo, tchau!